Observe, por fim, que a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 48, ampliou o princípio da publicidade, explicitando sua função de promover a transparência das contas públicas e a participação social no processo orçamentário, dando ensejo ao princípio da transparência e participação, né? Então, já se percebe que essa lei, que é a Lei 101, ela veio para isso, para fazer com que todo orçamento, todo PPA, né, toda LOA, ela seja apresentada, ela tem publicidade, para que tenha conhecimento, tenha participação social, né, que cada um tenha acesso, para que possa também estar inserido nesse processo e ajudando nesse processo de gestão, né. E essa transparência e participação, ou seja, os planos, orçamento, leis e diretrizes orçamentárias, prestação de conta, relatórios de execução de orçamento, devem ser instrumentos de transparência na gestão fiscal, devendo o processo orçamentário incentivar a participação popular. E essa participação popular é importante, né? E aí entra o papel do próprio gestor de envolver a participação popular, né, nessas transparências, na participação desses orçamentos, dos planos dos PPA, das leis e diretrizes do ALDO. Então, os elementos que compõem o orçamento são as receitas e despesas públicas. São dois elementos básicos. Eu só tenho esses elementos mais importantes que vai compor meu orçamento. É o que eu vou arrecadar, é o que vai entrar em minhas despesas que eu vou gastar. É os meus gastos com minhas obras, com minhas programações, com minhas secretarias e assim sucessivamente. As receitas são os recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para pagar as despesas do governo. Em geral, esses recursos vêm de 5 origens principais, quais sejam. Vamos conhecer esses princípios. A arrecadação própria da receita, de receitas tributárias. Nós temos os impostos, taxas, né, contribuições de melhoria, né, de contribuições sociais e econômicas e de receitas patrimoniais, agropecuárias, indústria e de serviço. Nós temos também a receita oriunda de operações de crédito, empréstimo, financiamento, emissão de títulos, receita de transferências constitucionais, receita de transferências legais, receita de transferências voluntárias. As 3 últimas origens são conhecidas como receita de transferências correntes ou de capital e prefaz uma parcela importante da receita de estados e municípios. As receitas de transferências constitucionais correspondem a parcelas de receita federais ou estaduais repassadas ao Estado e municípios por mandamentos da Constituição Federal. A principal transferência constitucional é a que ocorre pelo chamado Fundo de Participação, né? Então, muita gente já ouviu falar na Fundo de Participação. O que é Fundo de Participação? Então, o Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE. Esse Fundo de Participação é uma transferência realizada pelas parcelas através da União, que repassa, e que a gente vai conhecer um pouquinho. Nos fundos de participação dos municípios, que é o FPM, o Fundo de Participação corresponde a uma parcela de 21,5% para o Estado. E para os municípios ele representa aí 22,5% das arrecadações da União com o imposto de renda, né? E os impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, né? A parcela deste fundo, que cabe a cada estado ou município, é calculado pelos tribunais de contas com base principalmente na população residente. Ou seja, vai depender da minha quantidade de população para que eu tenha um valor X. E aí eles trabalham em cima dessa porcentagem. Então, tudo que a União arrecada
de imposto de renda, 21,5 é repassado para o Estado, como fundo de participação. Para os municípios, 22,5. Também dos impostos de produto industrializado, que é o IPI, né, é repassado também para estados e municípios. E às vezes a gente se pergunta e se depara com situações de municípios que só sobrevive com o fundo de participação da União. Então, o gestor não tem muita preocupação em criar programas que possam viabilizar, né, ou melhorar tanto a indústria, o comércio, como o serviço dentro do seu município. Ele fica muito atrelado ao fundo de participação. Então, além dos fundos de participação, os estados e municípios fazem jus a outras transferências constitucionais federais, como as do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundep, dos Impostos sobre Operações Financeiras, Ouro e OF, e dos Impostos sobre Propriedade Territorial Rural, ITRI. Então, também, além desses fundos, eles têm essa receita. Né? Há, por fim, as transferências constitucionais estaduais que destinam parcelas da receita estadual aos municípios do estado. É o caso dos repasses da parte do imposto sobre a propriedade de veículo automóvel, que é o IPVA, e dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria, que é conhecido como ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Né? Os municípios no qual ocorrem operações que gerou tributos. E os fundos de compensação pela exportação de produto industrializado, que é o FPEX. As receitas de transferências legais são as repassadas feitas ao Estado e município por determinadas leis específicas que não requer a celebração de convênios. São exemplos de transferências legais. Nós temos as receitas de ROIs, de petróleo. Esses ROIs, vocês já ouviram falar, são repassados pelos municípios. São indenizações no montante de 1% sobre o valor do petróleo. Nós temos aí o pré-sal, a isenta do pré-sal, né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde vai receber, o Estado vai receber uma porcentagem sobre a lucratividade daquele investimento, né? Daquele trabalho que vai ser feito lá no Estado, naquela extração. Gás, né? Gás natural, nós temos aí no Maranhão, né? Uma das maiores extrações de gás natural, tem uma arrecadação muito boa, então eles têm que pagar um ROI para o município, né? Da qual eles estão fazendo a extração dessa riqueza. Nós temos as transferências realizadas no âmbito de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fundo Nacional de Saúde, FNS, e Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, para a realização das ações específicas de educação, saúde e assistência social. Então vocês começam a perceber que tem várias transferências de receita. E aí, se essas receitas que cada município, cada estado recebe, né, não apresentar realmente um PPA eficiente, ou com base na LDO, né, para a realização das suas LOAs, né, e não tivesse acompanhamento da população, né, esse acompanhamento realmente do poder legislativo, a seriedade, né, são dinheiros aí que vai ser jogado pelo ralo, ou então vai ser distorcido nas corrupções que a gente está vivenciando aí no momento. Né. Por fim, as receitas de transferências voluntárias são os repasses que o governo faz mediante convênio ou contrato de repasse para prestação de determinados serviços ou realização de obras. O governo deve ainda obter receita por meio da chamada operações de crédito, que são empréstimos, financiamento, emissão de título público. Há normas que disciplinam como isso pode ser feito, porque senão perde o critério, né? Eu vou abrir aqui a emissão de títulos públicos,
Não, não é assim. Tem que ver como é que está a situação do Estado. Se o Estado realmente é um Estado enxuto, né? Se o Estado é um Estado que lá no seu PPA realmente consegue seguir o seu PPA, se esse PPA tem transparência, né? Se o seu LDO é um LDO que realmente atende, tem um equilíbrio fiscal entre receita, né, e despesa. Então há uma análise sobre isso, há um critério. Há normas que disciplina com isso pode ser feito, como isso pode ser feito com a lei de responsabilidade fiscal e a resolução do Senado Federal. Todos os recursos que chegam aos cofres da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios de qualquer natureza e de origem tem que estar relacionado na Lua, ou seja, tem que estar dentro da Lua, atrelado à Lua, tem que estar bem com a origem, tem que estar lá com clareza, né, na lei orçamentária anual, para poderem ser utilizados. Contudo, de acordo com o artigo 3 do inciso único da Lei de 4.320, de 7 de março de 1964, não são consideradas receitas orçamentárias as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro.